domínio psicológico sobre ninguém. Nem submetas quem quer que seja aos teus caprichos. A escravidão afetiva é um dos piores males que o homem pode causar ao semelhante. Quem verdadeiramente ama, trabalha pela independência da pessoa amada. A leviandade com o sentimento daqueles que se te rendem às promessas não passam despercebida da lei. O que fizeres aos outros, na mesma proporção haverá de ser feito a ti. O que hoje desdenhas, amanhã suplicarás. Trabalha pelo crescimento dos que Deus te confiou à guarda e te farás admirado por eles. Não os mantenha à mercê da tua vontade, opressora, como quem sempre os deseja em condição subalterna. Do irmão José, o médio Carlos Bacelli. Então, vamos nessa manhã, vamos pedir a Jesus, né? Rogar ao nosso mestre amado Jesus, que nos envolva com o teu amor, com a tua luz, que a espiritualidade amiga que dirige e coordena essa casa abençoada, que nos abençoe e que nos intua, e que intua o companheiro Stanley que vai trazer ao estudo da noite. Abençoa todos nós aqui presentes, Jesus, encarnados e desencarnados, abençoando aqueles que estão a caminho, que possam chegar em paz, e aqueles que por algum motivo não possam estar presentes. Abençoando também os nossos companheiros que vão nos acompanhar pelo YouTube. Fique conosco, mestre, hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. E assim nós estamos passando a palavra para o Stanley, que ele vai substituir a Ana, que a madrinha dela faleceu lá na Bahia. Então, ela não pôde estar presente aqui e passou, né, o estudo para o Stanley, que ele vai trazer para nós a mensagem da noite. E fechando, né, o mês, hoje é a última terça-feira do mês, com o tema central... Deu branco. Como é que é, gente? Ai, deu branco aqui agora, gente. Desculpa. Hã? É a arte do reencontro. E hoje o tema vai ser casais com filhos de outro casamento. A palavra é sua. Tem hora que dá branco, né, gente? Falei o mês inteiro. Está ótimo, viu, dona Mestre? Está ótimo. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos encarnados que estão aqui conosco hoje. Boa noite aos nossos amigos encarnados que estão em casa, aqueles que vêm agora, o pessoal que vê depois. Que a maravilha da internet, nós temos essa possibilidade, né? Você deixa gravado, a pessoa quando tem um tempinho passa lá e assiste. É um recurso precioso que nós temos e que nós, como doutrina espírita, como representantes ou trabalhadores da doutrina espírita, precisamos aproveitar esse recurso, né? Porque garanto para vocês, né, que os espíritos das trevas estão aproveitando, viu, gente? Eles estão aproveitando 100% da internet. E muitas vezes nós ficamos ressabiados, né, de colocar as coisas do bem lá, e com medo de aparecer, e com medo de colocar a cara a tapa, né? Porque se apresentar também e se mostrar tem seu preço, né, Mauro? Tem seu preço. A gente gostaria muito, né? Que nós já vivêssemos num planeta de regeneração. Se fosse celeste, seria melhor ainda, né? Se estivéssemos num planeta celeste, seria melhor ainda. Mas não chegou ainda não, gente. Estamos no planeta de prova e expiação. Nós somos espíritos de prova e expiação. Nós temos dificuldades, nós temos problemas, nós temos que nos esforçar muito ainda para melhorar a nós mesmos, a nossa casa, a nossa família, a nossa cidade, a nossa casa espírita, nossos templos, todas as nossas instituições. Então, estamos nos dias de esforço, de suor, de perseverança, de orar muito. Me ajuda aqui, meu Deus, me ajuda a resolver esse desafio, a ultrapassar esse desafio, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Todos nós precisamos de ajuda de Deus. Geralmente, quando antigamente, ano passado, quando me oferecia uma palestra, ficava todo alegre, uma palestra, né, e tal. E 15 minutos depois eu arrependia. Porque preparar uma palestra não é fácil, né? Porque você começa a estudar o tema e você não fala para os outros, né? Você fala primeiramente para si mesmo. Você fica olhando assim, gente, que autoridade que eu tenho para falar desse assunto, né? Então, a gente conta muito, né, com a paciência de todos vocês, né, e tem uma gratidão muito grande, eu tenho uma gratidão muito grande à espiritualidade superior,
que me aceita no trabalho da tarefa de divulgação. O que o Mestre Jesus, que ele que é o grande instrutor de todos nós, ele que é o mestre de todos nós, e ele aceita qualquer um. Isso tanto é prova disso que eu estou aqui falando das coisas da espiritualidade. E o tema que nós vamos falar hoje é mais um desses temas que mexe muito com aquilo que nós vivemos nas nossas casas, no nosso dia a dia. Se você não passou por essa experiência, você conhece alguém que está por dentro dessa experiência, nós vamos falar algumas coisas aqui que vai provar a relevância e a importância de nós falarmos desse tema. Casais com filhos de outro casamento. Esse texto aqui é o capítulo 11, lá do livro A Arte do Reencontro, do Alberto Almeida. Alberto Almeida é um paraense, expositor espírita, tem mais de um livro publicado. Ele tem uma fala assim, muito inteligente, muito equilibrada. Os amigos costumam dizer que ele é como se fosse um lorde inglês reencarnado lá no Pará, da habilidade que ele tem, da maneira de falar. Deixa eu pegar aqui o passador de slide, está aqui. Então, antes de mais nada, eu queria trabalhar alguns conceitos aqui, e estou aproveitando, tá, gente, aspectos da nossa cultura, da nossa literatura, para ilustrar esses pensamentos que nós precisamos de ter antes de falarmos de divórcio, antes de falarmos de segundo casamento ou de recasamento, que é um termo comum que se utiliza. Aceite a vida como ela é. Aceite a vida como ela é. A situação que nossa vida está hoje é a situação do jeito que ela está. E nós temos que aceitar do jeito que ela está, entender o porquê que ela ficou dessa forma e o que nós precisamos fazer para transformá-la para melhor. Se você já vive uma vida de espírito superior, se tudo está lindo e maravilhoso ao redor dos seus passos, parabéns. Eu só vou te perguntar o que é que você está fazendo nesse planeta aqui. Então, você que devia vir aqui para frente e ensinar para a gente como é que você faz para todas as coisas da sua vida estarem perfeitas, ótimas, lindas e maravilhosas. Nem propaganda de margarina mais, não tem mais aquela família perfeitinha, que está tudo lindo, ótimo, maravilhoso. Todos nós, quando estamos encarnados, nós temos nossos desafios, nós temos as nossas dificuldades, nós temos aquelas pessoas que convivem conosco, que mexem negativamente conosco, assim como também nós temos aquelas pessoas que convivem conosco, que mexem positivamente conosco. No trabalho, na família, na escola, no trânsito, em qualquer ambiente que nós estivermos, nós vamos encontrar pessoas, nós vamos ter que nos relacionar com pessoas, e pessoas, gente, são só pessoas. Então, nós temos que aceitar as coisas como elas são, acima dos nossos planejamentos. Eu sei que dentro do planejamento que todos nós fizemos aqui, nós teríamos famílias de propaganda de margarina, que todo mundo sentaria ao redor da mesa de manhã cedo, passando fatia, passando manteiga, margarina na fatia de pão torrada. Mas a vida é do jeito que ela é. E ilustrando isso aqui, o nosso ilustríssimo mineiro itabirano, Carlos Drummond de Andrade, ele tem esse poema aqui que chama Quadrilha, que diz o seguinte: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, a confusão das nossas vidas é mais ou menos desse jeito. Você pensa algo de quando você é pequenininho. Não sei se vocês lembram dos seus sonhos de infância. Eu tinha uns sonhos meio estranhos. Eu pensava em ser... Eu tinha duas opções. Eu pensava em ser cientista ou eu pensava em ser espião. Aí meu pai começou, os parentes começaram a falar: espião? Você está querendo ser espião, menino? Aí eu parei de falar que eu queria ser espião, mas no fundo eu queria ser espião. Eu adorava aqueles filmes de espionagem. Você tinha ali o Agente 86, daí que ele tinha um sapato que ele pegava ali, que o sapato era telefone, ele soltava ali o telefone, discava lá. Eu achava aquilo o máximo. Então, era as coisas de criança, gente? Coisa de criança.
Mas ser cientista ainda é possível, né? Ainda posso fazer uma graduação, né? E fazer uma pesquisa, ainda é possível fazer. Estou com 56 anos, né? Até o final da vida ainda dá para ser cientista. Mas espião desistiu da ideia, tá, gente? Espião já desistiu da ideia. Não vai dar, não. Não deu, não. E dentro desses planejamentos, né, que a gente tem desde quando a nossa primeira infância, nossos primeiros anos, que nós começamos a nos entender por gente, né, nós vamos fazendo outros planos, né, nós conhecemos pessoas, nós namoramos com as pessoas, nós dedicamos, nós entregamos nosso coração, nós entregamos a nossa alma a pessoas, e muitas vezes essa nossa entrega, esses nossos anseios de felicidade, eles não se realizam. Né, e a vida é assim. Chegamos até aqui, e temos que fazer o melhor com o que nós temos hoje. Outro ponto, né, que eu quero ressaltar aqui, antes de mais nada, que é com relação aos nossos filhos. Eu gosto muito desse poema aqui, que é um libanês que chama Khalil Gibran. Khalil Gibran. Ele é um libanês, né, que morou nos Estados Unidos, e ele tinha a habilidade de escrever poemas em 2 línguas diferentes. Ele escrevia poemas em árabe e ele escrevia poemas em inglês. É muito famoso, né, nos Estados Unidos, ainda até hoje. Né, e no Líbano nem se fala. Né, se você for der um passeio no Líbano, pode procurar, que você vai achar praça, rua, estátua do Khalil Gibran, lá no Líbano. Ele tem um livro que chama O Profeta, de onde que eu tirei esse trechozinho aqui, que ele diz que os vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos e as filhas da vida que anseia por si mesma. Eles vêm através de vós, mas não de vós. E embora estejam convosco, não vos pertencem. E nossos filhos, gente, são filhos de Deus. Eles estão por algum tempo conosco, É claro que eu queria que sentado aqui na primeira fila ainda tivesse todos os meus filhos, né, em apoio máximo, né, na tarefa que eu realizo aqui, mas eles têm outras escolhas, eles têm a vida deles, que eles escolheram, eles têm as experiências que eles querem passar, né, e o que eu posso fazer de apoiar dentro daquilo que é positivo que eles escolhem, eu estou com eles. Né, eu tenho um plano na minha cabeça que eu acho que eles deveriam fazer, mas eu respeito a escolha de todos eles. Eles são, antes de serem meus filhos, eles são filhos de Deus. Tem uma história do André Trigueiro que eu acho ela muito impressionante. André Trigueiro é um repórter, é um expositor espírita, né, mas ele é repórter também na Globo, ele, de vez em quando ele até aparece no Jornal Nacional, mas ele é específico ali da Globo News, né, da TV fechada. E ele foi fazer uma reportagem na Cracolândia. Então, ele, né, mexeu ali, movimentou os pauzinhos ali, então, como é que não fazer uma reportagem na Cracolândia? Arranjou alguém para poder guiar, e alguém levou, né, até próximo à Cracolândia, e, em um determinado momento, a pessoa que estava guiando explicou para ele, falou, André, o negócio é o seguinte, daqui para frente, a gente não pode filmar, a gente não pode fazer mais nada. Né? Se a gente passar nesse ambiente aqui para frente, dessa rua para frente, dessa quadra para frente aqui, existe uma chance muito grande de nós sermos agredidos. Então, ele estava com a tarefa ali de realizar a reportagem, né? Então, ele ali aos arredores da Cracolândia, isso na cidade do Rio de Janeiro, ele tentou fazer a matéria dele ali. E conversa com um, conversa com o outro, ele encontrou com uma senhora muito simples, muito humilde, e capturou a história dela, que era mais ou menos o seguinte, que ela ia todos os dias para essa entrada, né, da Cracolândia, onde eles estavam lá, e ficava esperando o filho dela passar. E quando o filho dela passava, ou aparecia, ela passava o dia, enquanto não visse ele, ela não ia embora para casa. Ela parava ele, conversava com ele, chamava ele. Ele vivia na Cracolândia, né, no consumo da droga ali, e convidava para ele, né, coisa de mãe, né, coisa de mãe. Vamos lá para casa, meu filho. Vamos lá, você toma o seu banho, né, vamos trocar essa roupa sua. Vamos lá, vou fazer uma janta para você, vou fazer um almoço para você. E tinha dia, né, que esse menino, ou que esse rapaz acompanhava ela, e tinha dia que não acompanhava. Tinha dia que ele estava tão alterado que ele não acompanhava a mãe dele para casa. E, apesar disso, a mãe dele, no dia seguinte, ele indo ou não indo, no dia seguinte, a mãe dele estava lá, tentando dar um jeito de cuidar do filho dela.
ela respeitava as escolhas, né, que o filho dela fez. Né? Claro que ela não apoiava essas escolhas que o filho fez, mas dentro daquilo que ela podia fazer, ela entregava o melhor que ela podia. Nós, com nossos filhos, né, vai ter filho que vai dar certo, vai ter filho que não vai dar certo, de acordo com a minha visão, né, de acordo com a minha visão, vai ter filho que não vai dar certo, né, mas nós temos que ter essa disposição, né, deixar a expressão do amor falar mais alto dentro de nós, em favor dos nossos filhos. E entender que, acima de tudo, os nossos filhos são filhos de Deus. E o Khalil Gibran, um pouquinho mais à frente, ainda nesse poema que eu retirei esse trecho, ele ainda fala, né, que o papel dos pais é semelhante ao papel do arqueiro, né, que o arqueiro ele estica, né, o arco e solta a flecha de maneira que essa flecha vá o mais distante possível, ou que acerte um determinado alvo. Nós, como pais e como mães, como tutores, como cuidadores, nós somos esse arqueiro, né, que pega o filho flecha, né, e lança ele à frente, mas o filho é que vai fazer a caminhada dele, o filho é que vai acertar o alvo. Né? Nós temos que fazer o possível, né, para esticar, apontar e soltar, e deixar que o filho faça a parte dele. E um terceiro ponto que eu quero colocar aqui, antes de mais nada, que nós tenhamos, gente, compreensão, né? Nós tenhamos com tolerância, né? Tolerância, paciência com as pessoas, né? Nós somos todos imperfeitos, né? Todos nós podemos errar, né? Nós somos alunos da vida, né? Nós somos discípulos do Cristo, todos nós somos discípulos do Cristo. Alguns acertam mais a lição, outros acertam menos a lição, né? E o aluno, né? O discípulo, ele erra, faz parte. O aluno erra. E nós também vamos errar, aquelas pessoas que convivem conosco vão errar. Né? E às vezes a gente vê pessoas reclamando tanto, né, dos pais. Meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai não me deu isso, meu pai não me deu aquilo, meu pai era assim, meu pai era assado. Gente, né, vamos lembrar dessa fala aqui do Renato Russo, ou do Legião Urbana, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você. Que você vai ser quando você crescer. Nossos pais são alunos, assim como nós também, que por algum tempo cuidaram de nós. Não, você está falando isso porque você teve pai, porque você teve mãe, porque os meus pais nem me quiseram. Mas você está vivo aqui, vivendo até hoje, ninguém cuidou de você, não? Então, alguém cuidou de você. Na evolução atual que nós vivemos, aí eu já estou mudando minha maneira de dizer, na evolução atual que nós vivemos, a única maneira de se reencarnar é através de um útero feminino, de um útero materno. Alguém aceitou você, alguém abriu as portas dos planos espirituais para você. Você já chegou aqui, você está querendo mais ainda? Depois que você já chegou aqui, você já pisou, você já sobreviveu, meu amigo, agora é só bônus. Se seu pai conseguiu te dar alguma comida, algum alimento, se sua mãe cuidou de você alguma parte, algum tempo, ótimo. Se vocês não tiveram condição e foi alguém que cuidou de você, ótimo também. Faça o melhor e agradeça a Deus a oportunidade de estar aqui. Não existe uma outra maneira de nós consolidarmos a nossa felicidade, a não ser vivendo as nossas vidas, aprendendo a viver, aprendendo a conviver com as outras pessoas. E não é no plano espiritual, não, tá, gente? É aqui no plano físico. No plano espiritual, principalmente no plano espiritual superior, gente, é uma maravilha educativa. As melhores escolas, os melhores professores. Deus entrega para a gente, deixa disponível para a gente o melhor para que nós tenhamos o preparo possível para reencarnarmos e tirarmos o melhor proveito desse tempo que nós passamos aqui de encarnados. Mas eu tenho que vir aqui e vou ter que dar diversos testemunhos. Todos os dias nós vamos ter que matar um leão, né? Tem um empresário que mata um leão, né? Nós também vamos ter que matar um leão espiritual todos os dias. Esse leão está dentro da gente, tá? Esse leão é brabo, né? Esse bicho brabo está dentro da gente mesmo. Todos os dias nós vamos ter que dar testemunhos no bem. E nesses testemunhos que nós vamos vencendo, alguns a gente consegue, outros a gente não consegue. Nós vamos construindo a nossa felicidade. Nós vamos caminhando em direção à verdadeira felicidade que está
na sintonia, né, com o nosso Pai, com Deus que cuida de todos nós. Muito bem. Alguns números, né, para a gente ver a importância e a relevância desse tema. No Brasil, em 2022, né, essa é uma estatística do IBGE, tá, gente? IBGE. Foram registrados 970 mil casamentos. O povo está casando, hein? Quase 1 milhão de casamentos nós tivemos aqui no Brasil em 2022. Mas, porém, entretanto, 420 mil divórcios, né? Ou seja, 43%, comparando um com o outro, né, de divórcios que nós tivemos em 2022. Cerca de 15% dos casais se reconciliam, né? Eles vão no cartório, separam e depois voltam a viver de novo. Muda de ideia. É a vida do jeito que ela é, né, gente? Nós não estamos aqui julgando ninguém, nós estamos aqui tentando ser juiz da consciência de ninguém. A vida funciona, o mundo que nós vivemos hoje, ele está dessa forma. Estou só trazendo números aqui, beleza? E cerca de 31% dos registros, né, ou seja, aqueles 970 mil que nós temos ali, 31% dos registros são de recasamentos, ou são de viúvos, ou são de pessoas que se divorciaram, que estão fazendo um outro casamento. Ou seja, vamos arredondar para 1 milhão, né, 330 mil pessoas, 330 mil casamentos em 2022 foram de pessoas que separaram e que se casaram de novo, ou que, por algum motivo de viuvez, né, ou viúvo ou viúva, resolveram casar novamente. E nesse reencontro, nesse recasamento, existe a possibilidade muito grande, né, do parceiro e da parceira trazerem filhos de outros casamentos. O que é família? O que é família, hein? O que é família? O que é família, hein, sou isso? Isso que eu ia perguntar agora, né? Mas eu não ia perguntar para o senhor, não ia perguntar para ela, porque eu sei que homem não guarda essas datas, não, viu? 57 anos? 58, ó, 58 em julho, hein? 58. Tem alguém que é mais tempo casado aqui, gente? Por isso que eu fui só o Wilson, viu? 58 anos de casado, né? Então, o senhor Wilson não precisa nem responder, né, a pergunta que eu estou fazendo aqui, né? Quanto tempo de casado? Só tem 58 anos. Então, é na prática, né, gente? A prática de convivência que soube, né, driblar. Foi tudo mar de rosa, senhor Wilson? Foi tudo mar de rosa nesses 58 anos? Não, né? Então, souberam, né, vencer todos os desafios, né? Amor está vencendo. Maravilha. 58 anos de casado. Assim. Maravilha. Então, gente, tem jeito. Tem jeito de você ficar casado 58 anos. Alguém duvida? Depois bate um papo com a Mércia, né, e com o Wilson lá. Eles estão sabendo o que eles estão falando. O que é família? De acordo com a Joana de Ângeles, né, a literatura espírita, gente, traz vários conceitos a respeito. Tá? Nós estamos aqui dentro de uma casa espírita, então estou buscando, né, conceitos espíritas. Né? Trouxe até algo de literatura ali, final do IBGE, mas nós estamos dentro da doutrina espírita. Aqui nós temos que falar de doutrina espírita, não é isso? Temos que falar de doutrina espírita. Bom, a Joana de Ângeles nos diz que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da
sociedade. Então, a sociedade, ela tem uma base. A base da sociedade é a família. Toda vez que a família se enfraquece, a sociedade experimenta conflitos, abalada nas suas estruturas. Analisando, né, a forma que a nossa sociedade está hoje, né, o que vocês acham? Você acha que a nossa sociedade hoje ela está de estruturas abaladas? O que vocês acham? Né, eu tenho uma opinião aqui. Vocês acham que está? Vocês acham que a sociedade atual ela está com as estruturas abaladas? Está com as estruturas abaladas. Né? Qualquer análise de qualquer pensador, de qualquer sociólogo, geógrafo, até matemático, pergunta para um matemático sobre isso aqui, ele vai dizer que matematicamente a nossa sociedade está com as estruturas abaladas. Então, se nós estamos, como sociedade, com as estruturas abaladas, onde está o problema? De acordo com a Joana de Ângeles, na família. Na família. O Emmanuel, ele chega a dizer que um dos principais motivos do fim do Império Romano foi a queda da família. A família foi perdendo importância, foi se deturpando, até que o Império Romano acabou. E da maneira que nós estamos caminhando, se nós não voltarmos os nossos olhos aos nossos pequeninos, às crianças dentro de casa, aos nossos relacionamentos, às nossas famílias, nós estamos também perigando, nós estamos periclitando, como gostava de dizer meu pai, nós estamos periclitando e o barco pode sossobrar, pode afundar a qualquer momento. Nós vivemos momentos muito graves, vivemos um período de transição, nós temos forças das trevas trabalhando para que o caos impere, então eles fazem de tudo para colocar determinadas pessoas em determinados pontos estratégicos de domínio, de dinheiro, de influência, e nós estamos passando por momentos sérios. Nós estamos vivendo uma probabilidade de uma terceira guerra mundial. Nós estamos em 2025. Quando chegou ali nos anos de 2002, 2004, eu estava cheio de esperança, que agora o mundo está mudando, as coisas estão modificando para melhor, Até que, enfim, a transição chegou no ponto máximo. Daqui para frente é só alegria, só felicidade, E as coisas foram modificando, e chegamos até o ponto que nós chegamos hoje, passando, nós, como planeta, como humanidade terrena, passando por diversas dificuldades. E lá pelos anos de 2010, 2012, mais ou menos, que falava ali sobre o fim do mundo, dos maias, do calendário maia. Não sei se vocês lembram disso, Eu sou de 1969, de vez em quando, vira e mexe, tem alguém preconizando o fim do mundo, Eu já passei por vários fins do mundo, Então, de 1980 e poucos ia ter um fim do mundo, 1999 ia ter um outro fim do mundo. Não, 99 não é 2000 falar que ia ter outro fim do mundo. Então, vira e mexe, tem algum profeta falando que o mundo vai acabar. A não ser que a gente esteja dentro de uma Matrix, numa espécie de um sonho, que está todo mundo achando que está vivo, mas que não está, que o mundo acabou. Nós estamos aqui vivendo pós-apocalipse, pós-apocalipse, mas eu não acho que é isso não. Aqui nós estamos vivendo é uma realidade do que acontece mesmo. Mas lá pelos anos de 2012, tenho um colega, o Sr. Oswaldo, que estava escrevendo um livro sobre Apocalipse à luz da doutrina espírita. E ele fazia as interpretações, lá de vez em quando ele me entregava algum texto para eu poder analisar, dar alguma opinião, e eu ficava lendo. E ele era um senhor pessimista, pelo que eu lia lá, está muito pessimista. Daí, na minha impressão, na minha maneira de ver, o mundo estava cada vez melhor, e na visão dele, a gente não tinha nem começado o período das dores ainda. Daí eu estou para achar que ele está com razão. Com razão. Já tem um bom tempo que eu não encontro com ele, mas a próxima vez que eu encontrar para ele, eu vou perguntar para ele se os dias da dor já chegaram, se já está quase acabando, porque ele acertou em cheio, em cheio. Que as convulsões sociais aconteceram muito depois de 2012.
E Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz, né, sobre o divórcio, que o divórcio é lei humana que tem por objeto separar o que já, de fato, está separado. Não é contrária à lei de Deus. O divórcio, gente, não é contrário à lei de Deus. Você está no relacionamento, né? O relacionamento chegou a um certo ponto que não consegue. A gente tem que fazer, lembrando, gente, de acordo com a própria Joana de Ângeles, diz no início desse livro, nós temos que fazer o máximo possível para vencer todos os obstáculos. Nós temos que fazer o possível para vencer todos os obstáculos e harmonizar a convivência do casal. Nós, né, como esposo e como esposa, nós temos que fazer o máximo possível. Mas pode acontecer de que isso não é possível. E dentro de casa já está separado. E, às vezes, né, dentro de casa estão acontecendo situações, né, que até as nossas leis não permitem, né, casos de violência. Né, você pega qualquer jornal, por exemplo, você vai ver casos de feminicídio, de alguém que não está aceitando a separação, né, de outras situações, às vezes até piores, né, que acontecem, que não querem dizer aqui dentro de casa, e que impedem que o casal permaneça com o casamento. Então, gente, o divórcio não é contrária à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se nós, dentro dos nossos relacionamentos, nós conseguíssemos, né, viver a lei divina, principalmente a regra áurea, né, de só faça ao seu semelhante aquilo que você quer para você, todos os casamentos seriam ótimos, lindos, maravilhosos, com certeza. Mas, né, como eu disse no início aqui, né, nós somos aquilo que nós somos. Nós temos as nossas dificuldades, com exceção da Messi do Soul Wilson, que fica 58 anos casado, né? Mas tirando do casal aqui, né, nós somos só pessoas normais. Né? Nós temos as nossas dificuldades, né, e vai acontecer, pode acontecer, né, de o nosso planejamento não dar certo. Não dá certo. Composição do núcleo familiar. Dentro da nossa casa, né, quem está encarnado na nossa casa? Que tipo de espírito, que tipo de pessoa está encarnada ou reencarnada junto conosco dentro da nossa casa? Bom, de acordo com o nosso amigo Jorge Elahá, ele diz, né, que 99,99% dos componentes de uma família estão se reencontrando. Então, são pessoas que nós já convivemos em outras vidas, dentro da família. Isso pode acontecer dentro da casa espírita também? Eu acho que pode, né? Você acha que pode, dona Vânia, acontecer? Encontrar, né, a turma combinar nos planos espirituais e voltar para o plano para montar uma casa espírita? Sabe que isso é possível? Né? Vamos perguntar para os 3 padres, né? Os 3 padres aqui da nossa casa, que se isso é possível, né? Que dirige a casa, que se isso é possível. Então, até dentro da casa espírita isso pode acontecer. E quanto mais, né, dentro da família. Então, 99,99% dentro das nossas casas, nós estamos nos reencontrando com pessoas que muitas vezes são desafetos. São pessoas, né, que nós complicamos no passado, em outras vidas, em outras convivências, e que estão na nossa casa como desafetos. E como desafetos existem aqueles, né, que alimentam a mágoa. Tem um detalhe da mágoa, gente, que é aquele amor que adoeceu. Né? Aquela pessoa que você ajudou, aquela pessoa que você se entregou, aquela pessoa que você dedicou, e ela deixou de corresponder aquilo que você esperava. E nós, né, muitas vezes, né, por não compreender que a lei divina é de doação, a lei divina, gente, é de doação. É muito mais importante amar do que ser amado. Né? Se você teve um relacionamento e você amou, você te pegou a melhor parte. Se você não foi amado, aí já é com outro. Já é com outro. Mas muitas vezes, por desconhecer isso, né, nós às vezes guardamos mágoas, né? Mágoas, e às vezes ficamos 100, 200, 300 anos carregando mágoas conosco, de determinados desafetos.
E existem aqueles desafetos que são baseados na base do ódio mesmo, né? Você não aguenta nem olhar para a cara daquela pessoa, né? Nasceu um menino lá na sua casa, lá, né? Você é o pai, você foi visitar o menino. Lembrei daquele outro estudo, né? Foi visitar o menino lá no hospital. Falei, que esse menino tem uma cara de joelho, né? Nossa, não, esse menino aí, mas é meu filho, né? Fazer o quê? Né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, essa raiva, né? Ódio que você carrega da pessoa de uma outra vida. E que dentro da sua casa você é chamado a modificar essa postura, esse sentimento. Existem outros, né, que são baseados nos afetos. E não é que até dentro dos afetos costuma dar problema, viu, gente? Até dentro dos afetos costuma dar problema. Existem aqueles afetos que são fiéis, né? Que são aquela pessoa que corresponde. É minoria, tá, gente? Minoria. Dentro das nossas casas, minoria. São aqueles que correspondem, que você tem afinidade, né? Que qualquer programa que você tenha, a pessoa está com você. Existe uma união de ideais, né? Existe um casamento de ideais. Né? Então, são preciosidades do afeto, né? São preciosidades do afeto. E muitas vezes nós temos a possibilidade, né, de conviver com pessoas assim por muitos e muitos e muitos séculos, tá, gente? Muitos e muitos e muitos séculos. Né? A gente tem que aprender a valorizar, se você tem do seu lado um tipo de pessoa que é um afeto e que é um afeto que você tem que é fiel aos seus ideais, né? Fiel ao relacionamento que você tem. E fidelidade, gente, de esposo, de esposa, de pai, de mãe, de filhos, de primos, porque a família vai se estendendo, né? Vai se estendendo. Então, essa fidelidade, esse casamento de ideais é que nós estamos falando aqui dos afetos, né? E é bom, né? É bom a gente ter pessoas com quem a gente possa contar. É muito bom, principalmente dentro de casa. E existem aqueles afetos que são infiéis, né? Mas não é possível, meu amigo. Mas não é possível. Aí existem, né, com relação a esposos, né, e esposas, né? Mas reencarna uma vez, aí chega um determinado momento, um dos dois se escapole. Aí, puxa vida, nós temos que resolver isso aí, vamos reencarnar de novo? Vamos. Aí reencarna de novo, passa um determinado período da vida, um dos dois escapole. Aí, terceira vez, quarta vez, e às vezes é espírito, você está 3, 4 reencarnações, batalhando. Você tem um sentimento muito grande por aquela pessoa tem um sentimento muito grande para você, mas no relacionamento eles não sabem manter a fidelidade. Não conseguem manter a fidelidade. E lembrando, gente, que é a realidade da vida. A vida do jeito que ela é. Acontece. Nós temos que aprender a lidar com isso. E existem também aqueles espíritos, né, tirando dos 99,99%, né, que são aqueles, né, são as novas aquisições, né, que são, né, a ampliação, né, de laços que nós temos em direção à família universal, né, que é aquele que meio que cai de paraquedas, né, na família, né, é o diferentão. Ele nas festas da família ele não aparece, né? Ele fica meses sem dar notícia, não visita o papai, não visita a mamãe, né? Não dá um zap, não manda um zap para os irmãos, né? Mas faz parte, né? Faz parte da família, né? Mas não tem afinidade, não tem nem afinidade e nem é também um desafeto. Mas são pessoas que estão se aproximando de nós, porque nós vamos ampliando, né, a nossa família de tal maneira que nós vamos aprender a viver com a humanidade inteira. E para que as famílias recompostas funcionem, nós precisamos de 3 coisas. Né? O que é a família recomposta? São aquelas famílias que são recriadas, né? Que nascem do recasamento. São aqueles que foram casados e se separaram e casaram novamente. São aqueles que ficaram viúvos e casaram novamente. E dentro dessa dinâmica, muitas vezes, os filhos vêm juntos. Então, nós precisamos entender 3 aspectos a respeito dessa recomposição de família para que possa funcionar. O primeiro é a consciência dos adultos, né? Você tem que ter maturidade. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Nós temos que ter paciência, muita paciência, e nós temos que ter
a gestão ou administração do nosso lado emocional. Tem que ter uma gestão emocional dos nossos sentimentos. No início desse texto do capítulo 11, o Alberto Almeida, nesse livro, ele fala de diversos casos reais dos consultórios, dos atendimentos que ele faz. E ele conta o caso lá de um menino, que ele estava em tratamento com ele, e que esse menino vivia, era filho de um casal separado. E esse menino contou para ele que um determinado dia ele foi sair, ele morava com a mãe, foi fazer um passeio de final de semana com o pai dele, e a mãe recomendou, seu pai agora tem uma nova namorada, você chama ela de tia, você pode chamar ela de tia, e você comporta bem, tá? Você trata ela bem e toma cuidado como você vai comportar nesse passeio que vai fazer com seu pai e com a namorada dele. Então o menino foi, fez o passeio e tal, voltou no final do dia, e a mãe perguntou para a criança, e aí, meu filho, como é que foi o passeio? Aí o menino, puxa vida, mãe, foi bom demais. Nós fomos no parque, nós brincamos, a tia é muito legal, nós tomamos sorvete, eu fui no brinquedo assim, assim, assado, e ela contou história, e nós brincamos, e nós dançamos e tal. Aí a mãe desabou, a mãe se desmanchou na frente do menino. Aí vem aquele sentimentozinho, e começou ali num conflito. Como assim que você divertiu com essa aí tem as classificações que eles dizem lá, e o menino ficou em conflito, falou, mas peraí, não estou entendendo minha mãe, não. Ela não falou para eu ir lá, para aproveitar, para eu comportar, para eu me relacionar com a namorada do meu pai, agora está falando que não pode, que não é assim, e tal, como é que eu fico nessa? Então, esse garoto, ele conversando com um coleguinha de escola, explicou essa situação dele, que ele não estava entendendo, como é que eu faço? Eu sei que é filho de pai separado também, como é que você faz? Não. Aí o menino ensinou para ele o seguinte, quando você sair com o seu pai, que estiver lá, a namorada dele estiver lá, e sua mãe começar a perguntar alguma coisa, você só faz assim, e aí, meu filho, como é que foi o passeio? Bom. Você não divertiu muito? Foi legal. Aí qualquer pergunta que ela fizer, você não entra em detalhes, você só balança os ombros e faz um rum-rum, que é o suficiente. Então, o menino, usando estratégia para não perturbar o equilíbrio da própria mãe. O menino com mais maturidade do que a própria mãe. E depois disso que o Alberto Almeida ele vem contar, vai estender mais no texto, inclusive dizendo essas coisas que nós estamos mostrando aqui agora. Consciência dos adultos, maturidade. É tão comum, muitas vezes, nós vermos adultos agindo como crianças, adulto fazendo pirracinha. Às vezes a gente mesmo faz, muitas vezes a gente faz isso. E eu vou contar uma coisa do meu pai aqui, mas vocês não... E pior que ele vai escutar, A gente fala, quando a pessoa está desencarnada, a gente fala dela, chega lá, Então, pai, você desculpa, mas eu vou contar um caso seu aqui, meu pai. Então, o meu pai saiu para trabalhar um determinado dia, e no nosso quintal lá tinha uma tal da capeba. Vocês já comeram capeba? Alguém sabe o que é capeba? Capeba? Ninguém conhece essa verdura, não? Só lá em casa que a gente comia isso? Capeba? Só lá em casa? Você sabe o que é, Então, você gosta de capeba? Eu não gostava muito de capeba, não, mas meu pai adorava, a tal da capeba. Então, meu pai saiu para trabalhar e pediu, antes, no final do dia, você vai lá no quintal e pega umas folhas de capeba lá para sua mãe fazer para a janta. E, menino, passa o dia, a gente esquece, Então, chegou a noite, o meu pai chegou lá e olhou a janta, mas não tinha capeba, que ele pediu para recolher as folhas lá, e foi me perguntar por que que não tinha capeba, porque, na verdade, eu tinha esquecido, que tinha que pegar as folhinhas de capeba lá. Aí meu pai fez uma pirraça. Você vai pegar a capeba lá agora, mas não é aquela correção saudável, não, sabe? Ele fez a pirraça. Eu vou jantar capeba, Então, eu tive que ir lá de noite, no quintal, lá, caçar uma capeba para o meu pai, e minha mãe teve que fazer a capeba já tarde da noite para ele poder jantar. E nós, como adultos, muitas vezes nós somos assim. Nós fazemos uma pirracinha, se bem que tem muita criança que não faz pirraça, Tem criança que tem maturidade. Mas muitas vezes, nós como adultos, nós fazemos as nossas pirraças. Ô pai, desculpa aí, viu?
Então, gente, né, o que demonstra maturidade? Né, o que demonstra que eu, como adulto, né, eu tenho consciência, eu tenho disposição à prática do bem. Disposição à prática do bem. Disposição à prática do bem, gente, é você ser benevolente. Nós temos que ser boas pessoas. Nós temos que nos esforçar para sermos boas pessoas. E quando você está no esforço de fazer o melhor, de ser uma boa pessoa, a chance do seu recasamento dar certo é muito maior. É muito maior. Outro ponto que nós precisamos saber é a compreensão diante das imperfeições humanas. As minhas próprias imperfeições, né? Essa mãe, né, quando o menino dela voltou, que contou que o passeio foi uma delícia, e mexeu alguma coisa dentro do sentimento dela ali, né, se ela entendesse, né, que dentro dela mesma ela traz imperfeições, ela saberia manter o equilíbrio. Qual que é o nome disso aqui? Você entender as suas imperfeições e entender as perfeições dos outros. Indulgência que chama. E um terceiro ponto. Aquela pessoa, né, que está buscando ali ser benevolente, que sabe ter indulgência pelas próprias imperfeições e pelas imperfeições alheias, ela sabe perdoar, ela não se abala diante de possíveis conflitos, ela sabe perdoar. Eu sei que você sabe, mas eu vou testar. Como é que chama isso aqui, gente? Quando a pessoa tem benevolência, a pessoa tem indulgência, a pessoa tem perdão, ela sabe praticar o perdão. Como é que chama isso? BIP. Mas o que é esse tal de BIP? É a caridade, né? Caridade, que é a prática, né? A prática do amor, ou o amor em ação. Vou desmanchar aqui, não. Caridade. Deixa o Jesus quieto aí. Eu não tenho a coragem do Pedersoli, não. Deixa o Jesus quieto lá. Então, gente, a gente rodou. E o que é que você precisa ter para você ter um casamento feliz? Sendo você recasado ou não, divorciado ou não, para você ter bons relacionamentos, você tem que ser uma pessoa caridosa. Fora da caridade não há salvação. Né? Kardec, mais uma vez, com toda razão. A paciência, né, que nós temos que ter, né, o respeito ao luto, gente, respeito ao luto, né, no caso do viúvo, né, puxa vida, respeite a si mesmo, respeite aquelas pessoas que convivem com você, né, cuidado, né, dê tempo ao tempo, né, antes de buscar outro relacionamento, né, o processo individual de refazimento perante o falecimento do parceiro. E é engraçado que o Alberto Almeida também coloca como luto, né, o luto do divórcio. Né, eu nunca tinha pensado nisso, né, o luto, respeitar o luto do divórcio. É um processo individual dentro da separação, e cada um tem o seu tempo, né, cada um tem a sua maturidade, cada um tem a sua maneira de lidar com isso. Né, para algumas pessoas vai mais rápido, para outras pessoas demora um pouquinho mais, e sempre existe o luto. A Ana Teresa Casmami, Ana Teresa, ela perdeu o filho dela com 18, 19 anos. Ela é uma expositora, né, tem vários livros publicados já, acho que 3 livros publicados, e ela fala, né, que toda a vivência que ela teve dentro do espiritismo desde criança, ela nasceu dentro do centro espírita praticamente, nasceu dentro do centro espírita. E desde de toda essa vivência que ela teve, isso não impediu que ela tivesse o sentimento de luto, o sentimento de perda. E ela assim, se alguém quiser pesquisar, né, se você está com algum problema de luto, né, de tristeza que perdeu alguém, escuta a Ana Teresa
vou ter que pesquisar aqui, gente, que é importante a informação. Camasmier. Muito bem. Obrigado, viu? Obrigado. Ela é muito chique, né? E ela tem essa experiência na área do luto, né? Busquem ouvir, né? Se você tem algum problema de luto, ainda alguma sombra de luto, ela ajuda demais. Mas ela diz, né, que ela teve, né, que se dar ao tempo de um luto. Né? Ela se afastou das tarefas por algum tempo, né? Ela aceitou que ela precisava se reconstruir. E é da nossa natureza, né, gente? Se nós pensarmos em processos da física, né, equipamento elétrico, por exemplo, equipamento elétrico. Nós temos um circuito elétrico aqui que ele fica rodando o tempo todo. Né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. E quando alguém que convive conosco se afasta por causa de um divórcio, ou se afasta por causa do falecimento, né, por causa da desencarnação, você se torna viúvo ou viúva, há uma quebra desse circuito. Então, você passa anos trocando energias com a pessoa, e, de repente, aquela pessoa não está mais fisicamente com você ou mentalmente com você. E é natural que você sinta, mas cadê aquela energia que eu me alimentava? Você vai ter que buscar, você vai ter que se reequilibrar. A gente tem que se respeitar nos momentos de luto, tem que se respeitar. Quer falar, Mauro? Alguma coisa? Não. E a gestão emocional, aí que vai falar dos nossos muitos sentimentos, né, os sentimentos básicos e sentimentos mais complexos que nós temos. Né, a tristeza, né, a tristeza da perda, a tristeza do afastamento da pessoa. Por parte dos filhos, né, é muito comum, né, que ele tenha na cabeça, né, que os pais vão, nem que seja de uma forma mágica, né, de que os pais vão retornar, que os pais vão acertar os ponteiros, né, que tudo vai voltar como era antes. E a tristeza, muitas vezes, por parte dos filhos, pode acontecer a tristeza daquela pessoa que foi afastada, né, que ela não queria divorciar, mas o outro parceiro não quis ficar. Ou aquela pessoa que desencarnou e ficou um viúvo ou a viúva aqui. Então, é natural que a tristeza venha. A tristeza, gente, é uma emoção básica. Não é possível deixar de sentir tristeza. E você é humano, durante algum período da sua vida você vai sentir tristeza. E nós vivemos numa sociedade hoje que você não pode ficar triste. É um sentimento básico. Hoje eu estou triste. Deixa eu curtir minha tristeza. Eu vou colocar lá Bartol Galeno. Alguém conhece Bartol Galeno? As minhas referências estão péssimas, né? Ninguém conhece as minhas referências aqui. Ninguém conhece Bartol Galeno, não? Conhece aí o Bartol Galeno? Bota lá, né? Na toca fita do meu carro. Então pega, né, uma dor de cotovelo bem bom lá, vai curtir sua tristeza. Amanhã está tudo perfeito, tudo tranquilo. O problema é se você está escutando Bartol Galeno numa semana, um mês, né, um ano escutando Bartol Galeno, você está com problema, meu amigo, você está curtindo demais essa tristeza sua aí. Não tem problema nenhum. Né? Pega lá um Chitãozinho Chororó das antigas lá, né? Deixa do cotovelo doer, doidado, não tem problema não. Mas depois passa, né? Faz parte. São emoções básicas, né? A gente não consegue fugir disso. Uma hora ou outra, a tristeza pode vir e tudo bem. A raiva também, né, é uma emoção básica, né, que durante algum momento você vai sentir. Né? Tem que ter a gestão disso, né, gente? Você tem que saber administrar isso. Você deu a raiva, você dá vazão à raiva. Veio a tristeza, você dá o grau máximo de tristeza. Nós temos que aprender a administrar isso. Uma boa conversa consigo mesmo ajuda demais, tá? A boa conversa consigo mesmo ajuda demais. E se está pesado, né? Pede ajuda, gente. Pede ajuda. Deixa eu lá no centro um pouquinho mais cedo na terça-feira, né? 7h30, deixa eu bater um papo com a turma lá. Eu estou com uns negocinhos aqui, né? Mas eu estou com uma raiva de um fulano de tal. O que você pode me falar a respeito disso? Mas o que aconteceu? Aí você começa, porque a pessoa fez aquilo, Aí, por fim, você vai descobrir que a boa parte, né, dessa raiva aí é você mesmo que causou. Né? Tem até um caso que está no livro
A Caminho das Estrelas, da médium Vera Lúcia Marinzec. Eu adoro essa médium, eu descobri tem pouco tempo, né? Ela é a médium do Violetas na Janela. Né? E os textos dela são tudo muito simples, tudo fácil de entender, né? Ela vai direto no ponto, sem rodeio, então é ótimo para você entender as coisas. Mas ela conta o caso, né, de uma menina que ela tinha um sentimento de medo com relação ao pai dela. E essa menina, como ela era espírita, ela ficava imaginando, falando, não, gente, esse sentimento que eu tenho de medo aqui com meu pai é alguma situação de outra vida, alguma situação de outra vida. Respirei alguma coisa que estava no ar aqui para ajudar a descer, né? Pra jogar um pouco de proteína para dentro aqui. Então, essa menina, ela ficava imaginando, pensando com ela mesma, falava, mas que sentimento é esse? Meu pai me trata tão bem, nós temos um relacionamento, a família está tudo tranquilo na família aqui, mas eu tenho um medo do meu pai que não é natural, não é natural. Não. Eu acho que meu pai me fez alguma coisa numa outra vida e esse sentimento que eu tenho aqui, né, e ela soube administrar, né, esse sentimento de medo, né, que ela tem. O medo faz parte também de emoções básicas que nós temos que administrar. E ela foi para os planos espirituais, ficou lá um determinado período e, com o passar dos anos, ela começou a lembrar de outras vidas. E, na verdade, ela descobriu que era ela que tinha matado o próprio pai em outra vida. Então, nós estamos aqui muitas vezes, né, com esses sentimentos aqui, que nós temos dificuldades, às vezes, de administrar, né, e achando, né, que a culpa é sempre lá na casa do outro, a culpa é sempre com o outro, mas sempre tem uma parte que é comigo, né, que o problema está comigo. Né, e tem outra emoção que nós temos que saber lidar também, que já não é uma emoção básica, mas é uma emoção complexa, que é o ciúme. Porque o ciúme entra o medo, entra a tristeza e entra a raiva. Aí temos que aprender a administrar isso. É fácil? É um jeito assim, Stanley falou que tem que administrar. Agora eu vou apertar um botão aqui, pim, estou administrando tudo. Não é esforço, autoconhecimento, né, muita paciência consigo mesmo, tá, gente? Nós temos que ter essa gestão emocional. Nós temos um conceito, agora só finalzinho, tá? Nós temos um conceito de família e de parentela, em que a família é constituída de laços eternos de amor, e a parentela é um ambiente de lutas onde devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. Se transformará um dia em família. Né? Então, a maioria dos nossos agrupamentos familiares são de parentes, né? Que nós temos que transformar os nossos relacionamentos. E como mensagem final, nós vamos lá para a China. Vamos pegar um ensinamento do Lao Tse, que diz que ser profundamente amado por alguém nos dá força. Amar alguém nos dá coragem. Então, encham-se de coragem, e sai por aí amando todo mundo. Né? Você vai se encher de coragem. Agradecer muito a paciência de todos vocês, né? Agradecer mais uma vez o convite. Esse mesmo foi um convite, né? Eu encontrei com a Cláudia, né? Cláudia Faria. Com a Cláudia Faria, lá numa outra casa, no domingo, nos estudos que a gente está fazendo. Lá a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, Evangelho com o Espiritismo, metade de um e metade do outro. E no final do estudo, você apontou o dedo para mim e o coração começou até, dentro da casa espírita, né, cheio de médico para tudo enquanto é lado. A pessoa vira no final do estudo e aponta o dedo para você, o coração começou até a dar uns bric-brac na hora lá. Ela me explicou o que está acontecendo, perguntou se podia fazer. A gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito. Diz que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Né? Gratidão, gratidão pelo convite. Praticamente de última hora, mas você foi muito feliz trazendo pontos assim tão importantes, nevrálgicos também, né, nos relacionamentos, porque a gente sabe que não é fácil, né? Eu fico assim pensando o trabalho que a gente dá para a espiritualidade, igual esse tema, a arte do reencontro. Unir, encontrar os casais, né? O namoro. A gente já falou aqui sobre o namoro e tudo.
Então, assim, o trabalho que dá para a espiritualidade, né? Claro que para eles não é mole, mas a gente, no nosso, eu falo assim, na minha concepção, eu fico pensando, reunir, um está num lado, numa cidade, no outro, às vezes até em outro país, outro estado, reúne, o compromisso que já tem com os filhos, né, com os espíritos que estão ali, e eles estão de lá torcendo, né? Não, papai, conta com minha mãe, vocês vão ser meus pais. Então, assim, eu acho que é muito bonito, né? A bênção da reencarnação, eu acho que é a oportunidade, assim, abençoada, né, para o nosso reajuste. Então, é muito importante, muito bom. E esse mês, né, foi um tema, assim, os temas, a gente agradece os oradores que vieram, trouxeram assim, temas assim, tão importantes na vida, né, da gente, no casamento, no relacionamento, família, porque eu fico pensando também assim, filhos vai ser sempre filhos. O casal pode separar, cada um seguir seu caminho, mas filhos é sempre filhos, né? Então, assim, a responsabilidade e o compromisso, e principalmente de um com o outro, principalmente separado. Não jogar os filhos contra o outro, né? O pai contra a mãe, um filho assim, né? Está separado, mas vamos mostrar o lado bom, o lado positivo, né? Então, agora, gente, quase que eu fazia a palestra, né, gente? Agora nós vamos fazer a prece final, né, para despedir, agradecendo e despedindo do pessoal que acompanhou a gente pelo YouTube. Nossa Mãe Maria Santíssima, Jesus, São José, representantes da família espiritual, aqui estamos agradecendo e rogando a proteção para cada um de nós aqui presente, principalmente os casais, que sejam abençoados, amparados e que nossos lares possam reinar a paz, a harmonia, o respeito, o diálogo, o perdão, para que possa fortalecer os laços de amor. Abençoa-nos, ó Mãe Santíssima, nos protegendo, nos amparando. E vamos fazer a prece. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida e seus dons supremos. O Senhor é convosco. Mensageira da ternura, providência dos que honram nas sombras, não, que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalida, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz na manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre. Ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ó Mãe Santíssima, abençoa as famílias, abençoa a humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agora nós vamos passar para